Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o combate à doença que está aí. O conjunto, a doença no plural, as doenças que são provocadas por este inimigo diminuto, mas de efeito nefasto. O mosquito da dengue, da chikungunya, do chikungunya, troquei, já não me lembro mais exatamente, é um nome tão esquisito, do vírus Zika, o Zika, chikungunya, né? Exatamente. E nós interrompemos, por isso tem prioridade a Maria Mercedes Bendatti para falar sobre a situação de Porto Alegre. Por isso ela tem essa prioridade agora. Muito obrigada. É que é importante quando a gente está falando nessas condições gerais, né, sobre a situação de mosquito, de vírus, né, conhecer a situação epidemiológica do lugar onde a gente está. Porque a nossa situação, eu estava comentando, no estado do Rio Grande do Sul, é muito diferente dos demais estados brasileiros, onde essas doenças, e a dengue em especial, se repetem epidemicamente, né, ao longo de todo o ano, é uma endemia praticamente. E nós tivemos no estado, a partir de 2007, casos autóctones restritos a algumas regiões, especialmente a região noroeste, mas em 2010 nós tivemos casos autóctones, quer dizer, com transmissão aqui mesmo, em Porto Alegre. Isso tem sido um aprendizado, porque em 2010, como eu disse, nós tivemos 5 casos apenas. Quando a gente olhava no contexto do Brasil, era um número mínimo. Em 2011, tivemos 12 casos em outros bairros. Em 2012, não tivemos nenhum caso. Em 2013, foi o nosso maior número de casos, 150, sendo que 70 deles eram num bairro apenas. Então, a gente foi aprendendo com essas situações. Em 2014, foram mais 17 casos, em 2015 foram 6 ou 7 casos, se eu não me engano. E agora, em 2016, já estamos com em torno de 30 casos autóctones da cidade. Esses números para nós são muito importantes, porque eles nos ensinam como lidar com essa transmissão viral, de uma forma que a gente possa aprender com a experiência dos outros lugares e não repetir os mesmos equívocos. É por isso que, para nós, a situação de ter a notificação é fundamental. Nós sabemos, por esse histórico, que todos os casos de dengue autóctone foram introduzidos através de uma pessoa que veio doente e não notificou na forma adequada. Em cada momento foi num bairro diferente, então a gente sabe que não houve transmissão sustentada naquele local. Nós conseguimos, com as ações ambientais, conter a transmissão e também entendemos a importância de ter um diagnóstico rápido sobre os casos notificados. Então, passamos a adotar o exame de NS1, que é um exame laboratorial que permite a análise da partícula viral ainda nos 4 a 5 primeiros dias do início dos sintomas. Por isso, se recomenda sempre que as pessoas elas tenham sintomas, primeiros, segundos dias, vão ao serviço médico para poder fazer o diagnóstico. E aí, aquilo que eu comentei também. Notificação, olha no mapa, vemos a situação naquela área, podemos fazer as medidas de controle e avaliar se conseguimos evitar a transmissão viral. Uma coisa que é importante também de salientar dentro dessa preocupação que vem tomando o país e o mundo, né, internacionalmente, pois foi lançado esse alerta mundial, né, recentemente lá na Suíça, é que até então a gente tinha um problema estabelecido, que era o problema da dengue, muito mais em outras regiões do país, principalmente norte, nordeste do país, sudeste bastante também, com um risco... Sudeste com concentração maior no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Embora no ano passado foi grande o surto em São Paulo e em Minas Gerais. Exatamente. Ele vem tomando então, assim, um caráter expansionista aí, né? E assim, mas a grande questão que a gente tinha era principalmente o risco da dengue hemorrágica, né? Que ele vai aumentando à medida que a gente tem, que o paciente acaba tendo mais contaminações com outros sorotipos de dengue. Mas nos últimos anos a gente começou a ter outras doenças que até então eram doenças desconhecidas ou muito restritas a algumas áreas do mundo, né? Então, entre elas a febre chikungunya, que causava
começou a ter um outro caráter, um caráter de uma parcela das pessoas infectadas passava a ter uma artralgia, uma dor nas articulações crônica, uma parcela razoável da população acometida pela doença. E aí surge, então, no final do ano, no meio do ano passado para cá, a questão do Zika vírus, né? E essa é que trouxe a grande mobilização nacional, porque ela afeta de maneira Ela provoca uma comoção, né? Uma comoção e afeta uma geração inteira, né? Que é a questão dos riscos, não só da microcefalia, mas também de todas as outras alterações neurológicas possíveis do feto, né? E junto a isso, não só a questão do acometimento do feto, também vem sendo pesquisado e vem surgindo cada vez mais evidências, o surgimento de uma síndrome neurológica que pode afetar os adultos, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia que pode acometer nos casos mais graves, inclusive a questão de insuficiência respiratória levando à morte. Isso no paciente, na pessoa adulta. O que para o sistema de saúde é uma enormidade, além de toda a carga de sofrimento, também das questões de custo, porque são pacientes que, se chegarem numa dependência ventilatória, vão precisar de UTI. Então, a ocupação, né? A ocupação toda. A ocupação do espaço, o custo consequente, né? E que repercute em todos. Quem paga a conta, todos sabem quem. E é difícil entender, muita população, até é difícil entender um mosquito transmitir tantos e tantas, fazer o dano, como está se fazendo agora, principalmente com o Zika e outras novidades que estão vindo, que vão acontecer no futuro com toda certeza, né? Mas eu quero pegar um gancho ainda da doutora Maria Mercedes, quando ela falou justamente das pessoas que ligam, Batista, para identificar que encontrou um mosquitinho e tal. E não adianta ela ligar e fazer isso aí no 156, que o 156 é para a ação, que ele anota e já naquele mesmo momento dispara para quem é competente que vai fazer a ação. Porque enquanto ela vai fazer isso e pedir que vá um agente à sua casa e vai identificar o mosquito, ele não vai fazer isso. Quantos outros já estão ali, né? Sim. Procriando e indo. Então ela tem que fazer o combate. Não é o município que tem que fazer o combate. Nós somos os munícipes aqui. Nós estamos agindo na defesa de todos. O município não tem pernas para poder ir a 500 mil residências em Porto Alegre. Imagine, se vai a 500 mil residências, a cada 10 dias tem a evolução desse mosquito, nós nunca vamos chegar a diminuir o foco, não é eliminar, mas a chegar a diminuir, nós vamos aumentar. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Viu o mosquito? Não é, na dúvida? Vamos trabalhar. Não tem que identificar neste momento. Ele esteve aqui. Identificar, sim, os casos de saúde. Se a pessoa não está se sentindo bem, há um risco que ela possa estar com o vírus, ela vai procurar justamente um posto de saúde imediatamente. Agora, não procurar identificar se esse é o mosquito, se esse é o transmissor, se não é, não. Vamos combater e não identificar. Essa é uma tarefa para quem conhece. Exatamente, deixar para quem conhece. O oficial do seu ofício, né? Exatamente. É que nós entendemos que para ter essa evolução, vamos dizer assim, da consciência e do envolvimento da população, ela tem que ter acesso a uma informação clara, transparente sobre o que está acontecendo na cidade. Isso. Então, desde no ano passado, agora completou um ano, o site, que é da Prefeitura de Porto Alegre, que é o www.ondeestauaedes.com.br, onde nós disponibilizamos... Site sempre é necessário repetir que as pessoas... Isso, então vou falar bem bonito. Dificuldade, então, alguma demora, por isso eu estou também enrolando um pouco aqui para que se preparem para ouvir e anotar. É o www.ondeestauaedes.com.br, onde então estão as informações atualizadas sobre o número de casos em Porto Alegre, que é isso que a gente tem que saber. Nós temos que entender a nossa cidade e poder dizer, olha, está tendo epidemia no Brasil, ok, mas como é que está a situação em Porto Alegre? São tantos casos em tais bairros. Essa é a informação que a Prefeitura sempre disponibiliza com transparência. Também é importante para quem quer saber a situação da infestação do mosquito, que nós temos desde 2012 um sistema de monitoramento inteligente da dengue, que são mais de 800 armadilhas que capturam o mosquito adulto, estão distribuídas em 27 bairros e nós monitoramos então semanalmente
a infestação desse mosquito, para que a gente possa, como um serviço que se presta à sociedade, a gente disponibiliza a informação para dizer, olha, o nível está verde, ok, poucos mosquitos, está ficando amarelo, está aumentando, a gente sabe que tem períodos do ano, com esse estudo a gente já conseguiu ver uma sazonalidade da infestação e a gente possa alertar as pessoas. Porque o que significa? Estamos nos aproximando do período em que diminui a infestação. Ainda não. Ainda não? Nós temos ainda pelo menos inverno 2 só? meses. É inverno a só? partir de junho, meados de junho, nós vamos ver um decréscimo, se não tivermos um verão super quente, como aconteceu já 2 anos atrás, né? E nós tivemos um período de verão, assim, de inverno muito quente, que afetou bastante os mosquitos. Mas então, nós aprendemos e conseguimos conhecer um pouco mais da biologia desse organismo na nossa realidade, porque a realidade climática realmente do Rio Grande do Sul é diferente de outros estados brasileiros, que já tem esse conhecimento, às vezes, um pouco maior. Mas nós somos uma das poucas cidades brasileiras, a única capital que tem esse sistema de monitoramento, que é inclusive os agentes que vão semanalmente lá, eles utilizam um telefone celular, enviam remotamente esses dados, quer dizer, na hora a gente está recebendo a informação sobre quantas fêmeas de mosquito Aedes aegypti foram coletadas naquela armadilha. Essas amostras, então, são de cada armadilha coletadas e analisadas para identificar a presença do vírus. Até o ano passado nós tínhamos só a identificação do vírus da dengue. Já em janeiro começamos a identificar vírus chikungunya e vírus Zika também, como uma forma de antecipar, porque antes de transmitir para as pessoas, o mosquito tem que estar infectado. Então aí a gente vai conseguir avaliar se esses mosquitos, se está havendo chance de transmissão viral na cidade e se teremos, né, casos de doença. Não é alarmismo, mas é importante dizer também a capacidade de reprodução, de infestação de um só. Né? Uma fêmea, uma fêmea de Aedes aegypti, depois 500, que ela faz... Né? De 300 ovos ela pode colocar em não média. Não é tanto como 500. Não é. Mas de 300 assim, a 500. Os ovos, né, cada fêmea vai colocar em torno de 300 ovos em 2 a 3 posturas ao longo da vida. Ela é uma fêmea ovos, né? que vai conseguir, ela vai pensar no futuro dos seus filhotes, então ela não vai colocar todos os ovos no mesmo pote, como a gente não deve fazer nas aplicações financeiras, né? Então ela vai disponibilizar em diferentes tipos de locais para que consiga, né, ter um rendimento, né? Eles consigam sobreviver mesmo se alguém chegar lá e virar o potinho. Sim. Tá? A coisa mais importante é que dura por mais de um ano, né? Exatamente. Aí os ovos, a fêmea vai colocar os ovos aonde? Na água? Não, esse não é um mosquito que coloca ovos na água. A fêmea precisa de uma borda, por isso que ela gosta tanto de recipientes, como a gente diz, artificiais, quer dizer, criados pelo ser humano. Ela não vai botar na borda do laguinho que é de terra, não. Vai ser no pote plástico, no vidro, no concreto, né? Ela coloca na borda, os ovinhos ficam grudados ali alguns milímetros do limite da água, porque ela percebe que aquilo tem umidade, esperando que caia uma chuva. Respirando a umidade. Ela sabe, ela percebe que aquele é um lugar que ou alguém coloca regularmente água ou é um local que vai cair água da chuva. E esses ovos vão ficar nesse ambiente seco por até 500 dias, quer dizer, vai demorar 1 ano e meio, a mãe dele já vai ter morrido quando ele vai nascer. Você passa todo inverno e fica para o próximo verão. Exatamente, por isso que nós temos diminuição da quantidade de mosquitos adultos, mas logo que tem as condições ambientais favoráveis, quer dizer, começou a ficar quente, tem umidade, muito relação com a questão da umidade. Não basta ser lavado, ele precisa ele tem que ser raspado, tem esfregado, que ser né? A esponjinha, né? Por isso tem que ser limpo. Então, assim, é isso que a gente trabalha com a informação para que as pessoas entendam isso. Porque também nós estamos tanto tempo falando de mosquito, mas quando nós falamos das medidas de controle, o que a gente diz? Evite recipiente com água. Aí a pessoa tem que saber que o mosquito tem 2 fases de vida. Tem a fase de vida adulta, que é esse que a gente está vendo voando, e tem uma fase de vida aquática, que ninguém viu. Vocês estão acreditando porque eu falei, mas aposto que ninguém viu um ovo de mosquito, entendeu? Ele é microscópico, fica grudado, as larvas a gente enxerga, mas rapidamente elas passam para pupas e estão como mosquitos adultos. Então, a gente diz, para evitar o mosquito adulto, tu tem que cuidar da larva. E aí são ações, como eu falei também, muito simples, e as pessoas, às vezes, né, se esquecem, não relacionam com o tempo de vida, né?
umas vezes por semana seria o período adequado, porque tipo assim, tu sai 15 dias de férias, quando tu volta já teve uma geração de mosquitinhos ali. Né? Então é muito rápida esse tempo. Verde, né? Piscinas é um questionamento comum, mas as pessoas às vezes esquecem que verde é inadequado para seres humanos, mas não quer dizer também que seja adequado para mosquitos. O mosquito, ele precisa de locais com volumes menores de água, protegidos, escurinhos, ele não gosta de banho de sol. Né? Então tem que ser lugares mais sombreados, de menor volume, uma piscina às vezes com 80 centímetros, 1 metro de volume de água, isso é inadequado para o desenvolvimento da larva. A larva, ela busca detritos para se alimentar no fundo, mas ela tem que subir na superfície para respirar. Então uma pressão de água de uma coluna d'água de 1 metro é inadequada para uma larva. Né? Mas então assim, esses conhecimentos as pessoas também têm que entender para não se apavorarem. Né? E saberem fazer, serem operacionais no seu cuidado e aquilo que a gente está buscando, a autonomia. No nosso site, né, desse que eu falei, do www, onde está o Aedes, a gente procura trazer essas informações, essas orientações para os moradores. Tem um material também institucional da prefeitura para download, tem material para educadores, para multiplicadores, porque essa é uma tarefa que qualquer um de nós pode fazer. A gente diz assim que a ação de prevenção, ela é, né, participativa, descentralizada, a gente faz no condomínio da gente, a gente faz na escola, né, não precisa nenhuma outra exigência de um servidor, de um poder público para fazer, né, essa é a parte da cidadania mesmo. Não existe a especialização, não, né? É muito simples. A especialização só nesse estágio superior da identificação, trabalho para biólogo. E a ação que a gente faz de vigilância, essa é uma ação especializada, é o monitoramento da infestação e a ação de controle para saber onde agir com prioridade. E até diante dessas informações é importante a população até ficar alerta e sabendo que não é só no verão que tem que ter cuidado. Então agora, justamente, esfriou, nós vamos relaxar e nós vamos parar com esta ação e verificação nas nossas casas. Não, é justamente porque ele vai ficar ali dentro daquele potinho, é frio, não tem mosquitinho, mas tem lá. Mas o ovo vai ficar... Tá ali, esperando o próximo verão para voltar já com mais força e a reprodução, né? De 1 para 900, quer dizer que, ou 300, 600, 900, Sim. é a loucura que vai acontecer. Então, acho que isso é uma ação contínua que nós vamos ter que fazer com que toda a população entenda que tem que se trabalhar todos unidos para combater. E hibernar vai a todos os tamanhos, né? Do urso ao ovinho do mosquito. Né? Eu queria aproveitar, então, já que foi colocado a questão do site da Prefeitura, colocar também o nosso site, né, que é o site feito em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, que é o www.rscontraedes.urgs.br. No site, então, o que a população vai encontrar? Além de materiais específicos para a população, materiais específicos para os profissionais de saúde, com as resoluções, com manuais tanto de controle de vetores quanto para a questão de tratamento das doenças em si. Vai ter também assim, a possibilidade de realizar a denúncia, ou como o secretário falou, a informação dos focos que se tem no estado. O que a gente tem assim também, a gente pode ir monitorando pelas cidades quais são as que têm feito o maior número de denúncias. A gente tem esse valor cumulativo e o valor por semana. Nós vemos assim que Porto Alegre tem liderado, principalmente pela população, mas também porque muito das ações têm sido feitas aqui na região de Porto Alegre e região metropolitana. Nós tivemos um aumento considerável após o dia D, no dia 13, depois da mobilização que foi uma estadual. Ação coletiva, foi ação muito coletiva grande em todo o país produtivo. Que teve. Então a gente teve um aumento bastante significativo, né? Todas essas denúncias elas são compiladas no final do dia e enviadas para as coordenadorias de vigilância do estado, né? Então, cada município, cada vigilância municipal recebe essas informações dos focos. Uma outra coisa também que eu convidaria a população seria para entrarem e
puderem dar uma olhada, fazer a inscrição no curso esse online que a gente tem de combate ao vetor. Então, é um curso que é feito à distância, que tem as aulas lá em torno de 20 horas, com materiais também de teste, para ver o quanto captou dessas informações, além de ter materiais de divulgação para multiplicação, para uso no trabalho, para uso em outras situações. Então, fica também o convite para acessarem o www.rscontraeds.urgs.br e, além disso, lá também baixarem os aplicativos, né? Esse aplicativo foi construído junto com a Secretaria e junto com a Sisqualis, que é uma empresa que trabalha com softwares. O Dr. Marcelo faz a sua fala agora com uma certa característica de encerramento de participação, mas terá também o seu tempo para o encerramento, exatamente para reiterar essa informação com a forma de comunicação que o telespectador pode encontrar, usar, e até mesmo neste caso não é abusar. Se repetir, ele estará sendo, sim, um reincidente virtuoso, né? Que está prestando um serviço à população. Temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hoje. Neucir Tessaro. Eu acho que muito importante, Batista, eu quero agradecer à TV Assembleia justamente por estar trazendo as pessoas que possam elas levar a comunicação à sociedade, né? Para que todos possamos unidos combater esta praga. Eu digo essa praga porque desde o Egito, quando se jogava uma praga, eram mosquitos, aqueles filmes, né? Então esta praga que está pegando... Eu sou tão antigo que lembro dos gafanhotos. Dos gafanhotos, a praga dos gafanhotos. Hoje nós temos a praga dos mosquitos e eu acho que é hora da união. A união que nós estamos fazendo é que todos possam buscar nos sites que foram aqui divulgados para ali obterem suas informações, o que se pode fazer nas ações preventivas e nas ações quando se tiverem justamente a necessidade de buscar um auxílio médico. Eu conclamo novamente a comunidade que faça o uso do 156 e de forma vigilante, não só na sua residência. Muitos ficam transitando para o seu trabalho, para o seu passeio, e quando vai fazer o seu passeio nas ruas, vão olhando, verificando no esgoto, como é que está o esgoto naquela sua rua, porque nós sabemos, justamente nesta região da Vila Nova, nós temos muitos esgotos a céu aberto. Nós temos muitas residências ali irregulares, construções irregulares, embora regular para a sua família ali, mas elas foram construídas de formas irregulares, sem o devido saneamento. Então, ela tem que chegar esta informação até os órgãos competentes, ou ela mesma procurar a sua ação e mobilizar a sua comunidade. Eu sempre digo que a comunidade, de forma resiliente, que é formar a sua comunidade no seu bairro, ela pode fazer a sua ação, buscar o vizinho, o parente, o amigo e se reunir todos, vamos fazer uma ação e vamos verificar nessa rua. Façam na sua rua, façam no seu bairro a verificação do que tem anormal e, se for possível, combater, virando os potes, verificando justamente nas plantas que ali possuem, principalmente os pneus jogados que muitas pessoas gostam de guardar para recordação. Então, eu quero agradecer à TV Assembleia por essa oportunidade e a ti, Batista. Muito obrigado. Neucir Tessaro, secretário, coordenador de Defesa Civil em Porto Alegre, pela participação no Democracia. Dr. Marcelo Gonçalves. Então, queria agradecer, Batista, a TV Assembleia, por mais essa oportunidade de estar discutindo um tema que é da maior relevância possível e lembrar então que esse esforço conjunto, prefeituras, estados, universidades, mas principalmente do engajamento da sociedade no combate ao mosquito é fundamental para a gente lidar com essa epidemia que vem assolando o país e que tem o risco de deixar uma geração comprometida principalmente com as questões relacionadas ao Zika vírus. Então, só para relembrar, então, denúncias, cursos de formação para o vetor, www.rscontraoaedes.urgs.br. E a população que tiver dúvidas ou queira fazer denúncias ou informações sobre focos, 0800 645 3308, de segunda a sexta, das 8 às 5h30 da tarde. Obrigado Obrigado, Dr. Marcelo Gonçalves, professor universitário, pela participação no Democracia, mostrando aqui a atividade desenvolvida pelo Telesaúde. Maria Mercedes Bendati. Bom, eu gostaria de agradecer também, foi ótimo conversar com todos, mas o meu recado vai um pouco na contramão, porque eu vou dizer para as pessoas assim,
Eu acho que todos nós temos condições de fazer esse cuidado, né, de prevenção ao mosquito da dengue. As informações estão disponíveis e acessíveis nesses nossos sites, como já comentado pelo Dr. Marcelo, o site da Prefeitura. E é muito importante que as pessoas entendam que a Vigilância e Saúde, né, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura de Porto Alegre, faz um trabalho de monitoramento do controle do vetor. Isso também está disponível e que a informação ainda é a melhor forma de a gente conseguir ter uma visão clara do que está acontecendo na cidade e no estado. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de fevereiro, né, mostra que não existe uma transmissão autóctone de Zika nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas a gente precisa estar sempre atento e por isso a notificação dos casos de viajantes é uma informação fundamental para que a gente tenha tempo hábil para fazer esses controles, né? Então nós sabemos que existe a circulação viral, embora tenhamos ainda muitas dificuldades para ter um número de casos, e infelizmente nós não temos um número de casos de Zika no Brasil, né? Então a gente está trabalhando ainda com uma informação que temos ainda, necessitamos de muito conhecimento ainda. Então a minha mensagem é para que nós, como população, estejamos sempre muito preocupados em buscar uma informação atualizada, né, com credibilidade, transparente, e da parte da Prefeitura que a gente está fazendo esse esforço para um trabalho para que mantenha a cidade com um controle vetorial e com um controle também das transmissões desses vírus. Obrigada. Doutora Maria Mercedes, não existe informação neste caso na contramão. Na participação deste programa, todas as mãos estiveram entrelaçadas, buscando o acompanhamento coletivo, o andar coletivo, lado a lado, para resolver, em parte, essa questão. Porque foi dito por todos, ela não será resolvida definitivamente. Mas ela poderá ser minimizada se receber permanentemente o esforço de todos, trabalhando neste sentido, de alertar, de comunicar, de sanar. E a forma de sanar é exatamente esta que se observa agora. Solidariedade de toda a coletividade.